Boa noite. Estamos aí de novo, né? Para terminar, então, a sessão 3 do estudo da nossa Confissão de Fé, o estudo base, né? Estudo da Confissão de Fé de Westminster. Como eu expliquei semana passada, né? Confissão é um documento que a igreja subscreve como algo que ajuda a interpretar as escrituras sagradas. E, de fato, ajuda bastante, viu, gente? Muito bom. Vamos lá, semana passada nós vimos 4 sessões, né? A primeira sessão, eu vou ler aqui uma por uma para a gente recapitular. A primeira sessão diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, Deus ordenou tudo, mas não tira de nós a nossa responsabilidade das atitudes que iremos tomar. Né? E nem ele mesmo foi o autor do mal ou do pecado. A gente viu isso aí semana passada. A seção 2 diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode, ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Né? Não é porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente que isso influencia na decisão dele. Muito pelo contrário, ele decidiu, e creio eu, justamente porque ele resolveu, as coisas irão desenrolar daquela forma. Né? A decisão já está tomada, acabou. Ele falou que vai acontecer e vai. E nada pode mudar a vontade dele, nem aconselhá-lo. Né? A gente viu até isso semana passada. Seção 3 diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Deus decretou quem vai ser salvo, quem vai estar com ele na glória ou quem vai estar afastado dele, né? Quem irá aí para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. A gente sabe quem são esses anjos, né? Os anjos caídos aí que junto com Lúcifer empreenderam aí, né? Intentaram contra o Senhor, querendo tomar o lugar que era dele. E aí, então, foram expulsos, né? Não só da presença do Senhor ali no céu, como no dia derradeiro, vão ser lançados aí no lago de fogo e enxofre, junto com um monte de pessoas, um monte de gente. O inferno, que a gente falou semana passada também, foi criado pelo diabo e seus anjos. Mas como o pecado da humanidade é o mesmo, ou seja, o homem quer tomar o lugar de Deus na sua vida, assim como Satanás quis fazê-lo, e Deus é justo, se o pecado é o mesmo, a punição é a mesma para ambos, né? Vimos também semana passada, né, que o que deve nos encantar na questão, ou chamar a nossa atenção na questão da salvação ou da predestinação, não é o fato daqueles que vão para o inferno. A gente não deveria se assustar com aqueles que vão, mas sim ficar encantado ou sobressaltado ou maravilhado com aqueles que serão salvos. Porque, de fato, todos mereciam a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que deveria causar em nós espanto é o número daqueles que vão ser salvos e não dos que vão ser condenados. E a gente pensa o oposto, né, da situação aí. E, por final, a seção 4, a gente viu que esses homens e esses anjos, assim, predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Deus já sabe quantos são, quantos serão, que estarão com ele na glória e quantos irão para o inferno. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Né? Deus definiu, ele quis assim. Vimos também, né, que ele é santo, sábio e eterno. Então a vontade dele também é santa, sábia e eterna. Ainda que a gente queira, né, debater às vezes, pensar algumas coisas, mas a vontade dele certamente é maior e melhor que a nossa. E por isso
melhor que ela prevaleça sobre nós, né? E hoje, então, a gente vai dar aí, então, sequência. Vamos começar a estudar a sessão 5. Antes da gente começar na sessão 5, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em Efésios, que vai dar base para esse estudo dessa sessão 5 aqui, do capítulo 3, dos eternos decretos de Deus. A base desse capítulo, dessa sessão 5, está justamente nesses versículos aqui. A gente vai ler de 4 ao 11. Efésios 1, do 4 ao 11. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, esse capítulo, esses versículos que a gente leu, vai ser a base aqui dessa sessão 5. O que diz a sessão 5? Diz assim: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, não por previsão de fé ou boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Deus nos escolheu simplesmente por causa da sua graça e do seu amor. Não porque Deus viu que a gente de alguma forma iria corresponder. Não, ele nos escolheu. A salvação, né, até vendo o Hernandes Lopes falar a respeito disso, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Ele efetua a salvação. Ele que pega a criatura, né, o ser morto nos seus delitos e pecados e dá vida. Ele que traz a vida. O Espírito Santo, né, gera em nós, através do Evangelho, né, a ideia, né, do juízo, né, como é que fala lá, gente? O Espírito Santo fala, meu pai, eu só lembrei do juízo. O Espírito Santo, né, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo primeiro nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Feito isso, né, a gente passa então a acreditar, a ter em nós, aí, aplicado em nós, o dom da fé para a salvação em Cristo Jesus. E tudo isso, né, tudo que Deus fez por amor, como um ato de graça, somente graça, livre, ele fez porque ele quis, não porque a gente merece alguma coisa, não porque nós somos melhores, né? Os salvos não são melhores do que aqueles que vão perecer, que vão se perder. São todos iguais, a diferença é que Deus nos escolheu. Por quê? Graça. Graça e graça. E um amor incondicional. E por que é isso a gente não sabe. Ele quis assim, né? Independente do que nós possamos fazer. Por isso que a gente acredita que salvação não se ganha de manhã e se perde à tarde. Salvação é um ato único e exclusivo de Deus. E se ele escolheu aquele para salvar, ele vai salvar. Aquele que é dele vai chegar lá no céu, vai encontrar com ele, vai ver Cristo Jesus, vai ver a cidade maravilhosa lá, porque Deus quis assim. Salvação a gente não ganha hoje e perde amanhã. Porque não tem a ver com nossas obras, não tem a ver com aquilo que fazemos ou com o que deixamos muitas vezes de fazer. É um ato exclusivo de amor da graça de Deus. E isso tudo em Cristo Jesus. Não fosse Cristo, nós estava tudo lascado. Não tinha jeito para nós não. Tudo isso em Cristo Jesus. Tudo na cruz, tudo no Calvário, tudo porque Jesus ouviu a voz do Pai,
se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, e resolveu então nos salvar. Vamos lá, a atenção dessa sessão é focada naqueles que são predestinados para a vida. Como disse, no conjunto de passagens tiradas aqui do livro de Efésios, a gente vai aprender que o plano de Deus para a nossa salvação foi traçado antes da fundação do mundo, antes que existisse o mundo, Deus resolveu nos salvar. Isso é maravilhoso de pensar, porque antes de criar tudo, ele já escolheu aqueles que seriam dele, E aí a gente vê como é que fica a questão da onisciência de Deus. Deus é um ser tão acima das nossas capacidades mentais que antes de tudo ser criado, ele já sabia aqueles que seriam dele. Ele traçou esse plano de forma maravilhosa e assim fez. Isso foi feito segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer, segundo o seu próprio conselho. E isso é eterno e não vai mudar. Não tem nada que possa a isso, porque Deus decidiu antes que tudo houvesse, antes que houvesse qualquer coisa, e assim vai ser até o final. E é claro, irmãos, que isso é secreto. Quem sabe disso é Deus. Tem um livro lá, escrito o nome daqueles que serão chamados, Mas a gente não conhece. A gente não sabe quem são essas pessoas. Cremos e temos em nós o Espírito Santo que testifica em nós, segundo a palavra de Deus, que somos, que fazemos parte desse povo, mas a gente não sabe quantos são, quem são, e até quem a gente vai encontrar lá. De fato, o que a gente sabe é que o plano de Deus está firmemente enraizado em Cristo. Tudo que Deus fez em Cristo Jesus. Quando houve a queda lá em Gênesis, logo no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, o que é chamado ali o próton-evangelho, que fala que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, que a serpente iria pisar o calcanhar, ou seja, iria feri-lo, mas não de forma mortal, cabal, e que seria a cabeça dessa serpente pisada por ele. Então, desde lá de Gênesis, Deus aponta para Jesus. A Bíblia toda aponta para Cristo. O Velho Testamento todo aponta para Cristo. E é isso que Paulo, quando se converte, passa a fazer. Mostrar para os judeus da sua época que todo o Velho Testamento apontava para Jesus. A gente vê isso muito claro nas cartas de Paulo, principalmente nos Gálatas, onde o povo estava voltando ali à prática da lei, aquela coisa toda. E ele descreve exatamente, todas as cartas de Paulo a gente vai ver ele apontando para o Velho Testamento, o que acontecia no Velho Testamento e aonde Jesus se encaixava ali. O que era, fala até que o sábado era sombra de Cristo Jesus. Cristo Jesus era tudo que foi feito no Velho Testamento, toda a lei, todos os sacrifícios, tudo apontava para ele. Tudo apontava para Cristo. E graças a Deus por Cristo Jesus, que veio, se fez carne, se humilhou, e a gente sabe, foi a cruz, um momento terrível, sem precisar, sem merecer, sem pecado, sem nada. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecados por nós. Ele foi feito o próprio pecado ali. Deus realmente escolhe cada um de nós, e isso é interessante, Deus escolhe a Duda individualmente, escolhe o Rubens de forma individual, o Walter, o Vitor, Não é o Tiago, o Breno e outros tantos aí, Deus nos escolhe de maneira individual. A salvação é um ato de Deus e é individual. Por isso o relacionamento com Deus é tão importante para nós, Não é em massa, ele não escolheu todo mundo por atacado. Apesar de que quem vai ser salvo é a igreja, A igreja é a reunião desses que de forma individual ouviram o chamado de Deus. Então a igreja de Jesus, quando ele voltar, é a reunião desses, tanto aqueles que foram antes de nós, que já estão lá com ele na glória, quanto aqueles que virão após nós, aqueles que virão depois de nós. E nós também vamos estar lá, Então, então vai ser maravilhoso isso. Mas a igreja é essa reunião. As pessoas que morreram no Velho Testamento e foram salvas da mesma forma que nós. Pela graça de Deus, pelo amor imutável dele, mas pela fé em Cristo. Só que eles não sabiam que o nome do Messias era Jesus. Nós hoje sabemos, mas eles morreram crendo que o Messias viria. Acreditaram na promessa, inclusive Abraão, o pai da fé,
Também ele foi imputado por justiça. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, diz a Bíblia. Mas ele foi salvo porque ele cria no Messias que viria. Quando ele leva o filho dele para ser sacrificado ali no monte, o menino pergunta: cadê o cordeiro? A lenha está aqui, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? O que ele disse? Deus proverá. Ele cria, ele sabia que Deus era poderoso, né, para, inclusive, ressuscitar aquele menino, mas ele acreditava fielmente que viria o Salvador, aquele que iria livrar de fato o povo de Deus, né, instituir o reino eterno do Senhor. Então, todo aquele que foi salvo antes de Cristo foi salvo olhando para o Messias que viria, aquele que ainda havia de vir, aquele que foi prometido por Deus. Né? Tanto é verdade que quando Cristo nasce, eu não vou lembrar o nome do moço, mas é um senhor de idade que vivia ali na porta do templo, que ele pega Jesus no colo e ele diz assim: agora eu posso morrer. Os meus olhos viram a salvação. Hã? Gideão? Não lembro o nome, eu não vou me lembrar o nome. Eu sei que era alguém que assistia no templo, estava ali com frequência, e quando ele pegou, a Maria foi apresentar, não era assim, no 8º dia, ou era aquele censo que tinha, né? Tinha um censo, eles tinham que ir e levar o menino lá para o templo para apresentar ele. E quando eles chegaram ali, aquele moço pega Jesus no colo e fala que agora ele podia morrer, porque os olhos dele viram a salvação. Isso mostra que a fé dos judeus apontava para aquela criança, para aquele ser, para aquela pessoa, para aquele homem que viria e iria libertar o povo. Alguns, quando Cristo veio, infelizmente, eles criam no Messias de forma errada. Esperavam um rei como Davi foi. Um rei que iria travar batalhas, ia vencer batalhas e iria instituir um reino terreno, glorioso, gigante, né? Talvez um império dos judeus. Talvez era isso que eles tinham, que eles esperavam, mas infelizmente não foi isso, né? Graças a Deus, felizmente, né, não foi isso que aconteceu. Cristo veio para instituir o reino. Simeão, tá vendo? É o nome do rapaz. Então, todo aquele que foi salvo antes, foi salvo por Cristo. Deus planejou tudo isso de forma maravilhosa e colocou tudo isso em Jesus. Cristo é a causa da nossa salvação. Cristo é, porque cremos que Cristo morreu por nós, é que nós somos salvos, né? Para a glória de Deus. Ele nos predestinou por meio de Jesus Cristo. O propósito dele para nós é proposto em Cristo. Tudo está em Cristo, né? A sua graça é dada a nós em Cristo Jesus, antes do tempos eternos, segundo Timóteo 1,9 está escrito assim. Em suma, Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9. Tudo é por Cristo, em Cristo e para Cristo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E não só o que a gente consegue ver aqui, o que a gente enxerga, o que a gente consegue tocar, foi dado a Cristo, né? O texto lá que diz, né, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos, né, de joelho do céu, na terra, debaixo da terra, mostra que o reino de Jesus não abrange só aquilo que a gente vê, só aquilo que a gente tem contato, né? Só esse reino aqui. Tanto que anjos, né, que serão salvos, aqueles que foram escolhidos, também vão estar lá com a gente, mas debaixo do governo de Cristo Jesus. Tudo que existe, né, está debaixo do governo. Tudo que foi criado, o universo que a gente não tem condição nem de medir, foi criado para a glória dele. É tudo dele, é tudo para ele. Por isso que ele veio resgatar. Ele não veio resgatar somente o ser humano, né? Ele veio resgatar toda a criação. Veio redimir toda a criação. A terra que hoje geme com dores de parto, aguardando o manifestar da igreja, quando ele vier, vai ser novamente feita aí, né? Refeita de uma forma maravilhosa também. Mas isso é justamente o que a seção 5 rebate, né? Deus não chamou, não escolheu porque ele previu que isso ia acontecer. É porque ele chamou que vai acontecer. Essa é a grande questão, né? Porque Deus nos escolheu que nós seremos salvos. Nós não vamos ser salvos porque de alguma forma a gente fez alguma coisa e mostrou para ele que a gente é bonzinho, ou de alguma maneira tem algo que possa em nós agradá-lo, né? Na verdade, ele nos escolheu, e porque ele nos escolheu, a gente tem condição de dizer não ao pecado, de ter fé em Cristo Jesus. Eu não fui criado na igreja, então para mim fica fácil entender essa questão, né? Da fé em Jesus.
Uma hora, rapaz, a gente está lá fora e o povo fala de Jesus, e Jesus diz, Jesus aquilo, e você continua vivendo sua vida do mesmo jeito, da mesma forma. De vez em quando a gente ia para a igreja, não tem apertava, a gente corre para a igreja, não importava a denominação, não importava nada não. Tá ruim, a gente corre para a igreja, faz uma campanha, aí melhora, volta, aí tá ruim, corre para a igreja e faz outro trem, e aí vivia dessa forma. Mas a fé de verdade, né, quando a gente crê em Cristo Jesus, isso é dom de Deus. Essa fé que é a fé salvadora, a fé salvífica, é um dom que Deus dá para todo aquele que Ele escolhe. O homem natural, ele é incapaz de crer em Cristo Jesus por si mesmo. Se não houver uma intervenção divina, a gente está lascado. Ninguém. Né? Todo aquele que vem a mim é que meu pai me deu. Né? Todo que vem a mim é porque meu pai me deu. E todo aquele que meu pai me deu, de modo nenhum o lançarei fora. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Que segurança, né? Tem até um hino que a gente canta, né? Que segurança tem em Jesus. Bom, né? Bom. A seção 6, vamos lá. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo seu eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Olha só. Oh, gente, isso é muito bom. Coloca em palavras, muitas vezes, aquilo que a gente não consegue explicar para as pessoas. A gente quer até explicar, a gente até tenta, mas quando está escrito assim, fica tão mais fácil de compreender, né? Por isso é tão importante esse estudo. Eu gostei dessa iniciativa do pastor, foi muito bom. Deus, né, antes destinou e assim ele fez, porque ele quis, né? Ele preordenou. E como ele chamou, como ele preordenou, como ele escolheu, até Pedro fala disso, 2 Pedro, eu não me lembro o capítulo, que tudo que eu e você precisamos para a vida de piedade, Deus nos dá. Tudo que eu e você necessitamos, Deus é quem dá. Ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, elegeu a gente e cria todos os meios para que eu e você creiamos nele, consigamos enxergá-lo, vê-lo, ouvi-lo, né, dar ouvidos a ele, para que nasça em nós, para que cresça em nós essa fé aí, que é a fé salvadora, como eu disse, né? Essa seção confirma e ensina que Deus, ao determinar os fins que intenta realizar, ao mesmo tempo determina os meios pelos quais intenta realizá-los. Ou seja, Deus definiu, e para que isso aconteça, Ele mesmo vai prover tudo que a gente precisa. Que Deus determinou os seus eleitos, serão salvos ordinariamente por meio do chamado eficaz, da justificação, adoção, da santificação e da perseverança em graça. O chamado de Deus, a gente costuma dizer chamado eficaz, porque a esse chamado ninguém resiste. Todo que é chamado não tem condição de resistir. Apesar, né, de olha que coisa estranha de pensar. Nós não conseguimos resistir quando Deus nos chama, quando Ele nos convida, quando o Evangelho abre os nossos ouvidos, faz cair a escama dos nossos olhos, né? Mas ainda assim, de alguma forma, nós temos responsabilidade nisso. Porque a gente diz, sim, eu quero. Deus é quem provê tudo isso, Deus é quem faz tudo isso, mas ainda assim, de alguma forma, a criatura tem aí, né, o sim é a gente que fala, é nós que dizemos. De alguma forma, a gente corresponde a isso, e isso nos é imputado aí como um meio de graça, né? Essa fé maravilhosa que Deus nos dá. Que aqueles que carecem dos meios de graça divinamente designados não estão entre os eleitos. Aqueles que carecem dos meios de graça divinamente designados não estão entre os eleitos. Ou seja, todo aquele que precisa, né, que está fora, que não tem esses meios de graça, que não foi alcançado, não foi doado a ele esses meios de graça, ele não faz parte daqueles que são eleitos. Há, inclusive, né, um texto
João, citando de novo Hernandes Dias Lopes, num questionamento, né, que ele foi feito a ele, a respeito dos crentes, né, que estão na igreja e de repente desvia e não volta mais e morre no mundo, né? Ele até citou o texto de João, né, que diz que eles eram dos nossos, saíram dos nossos meios, mas não eram dos nossos, né? Ou seja, estava na igreja, estava no meio do povo de Deus, mas não era de fato eleito do Senhor. Por isso, não vão ser salvos. Desde Israel, foi boa essa colocação. A gente olha, né, para a questão do deserto, 600 mil homens contados saíram do Egito, né? Era isso. Acho que era 600 mil homens. Para o restante do povo ali, acredita-se que dava aí 1 milhão e meio de pessoas que saiu do Egito ali. As contas são mais ou menos assim. Então, 600 mil homens saíram do Egito. Teve aquele tempo no deserto ali, e quando aquele povo, né, depois de tanto insistir no pecado, pecou contra o Senhor, o que Deus fez? Vocês vão ficar 40 anos aqui e nenhum de vocês vão entrar na terra prometida. Uma galera de gente capotou ali no meio do deserto, né? Apenas 2, né, Josué e Calebe, né, que viram a terra prometida. Então a gente vê isso, né? Porque Deus tinha o povo, tinha Israel, o povão que Deus, né, tirou do Egito, mas tinha de fato aqueles que no meio deles seriam salvos, seriam de fato o povo de Deus. E é assim com a igreja hoje. A gente olha, né, para a igreja e aquele tanto de gente, aquele trem cheio, aquilo, né, aquele alvoroço, aquela bagunça. E a gente vê que não é bem assim. Tem pessoas que não vão ser salvas. A gente vai até assustar com alguns aí que não irão ser salvos, porque a gente olha, né, e vê por fora. Lembra lá quando Davi foi escolhido, né? O moço foi lá e falou: certamente é esse aqui. Deus falou, né? Você vê externo. Eu sondo o coração. Vamos lá. Deus tem um povo, os eleitos, e ele determinou que eles serão glorificados. É maravilhoso pensar isso, né? A gente foi, antes da fundação do mundo, a gente foi escolhido, os meios de graça que Deus nos dá, tudo vem dele, né? Tudo para ele, e um dia a gente ainda vai ser glorificado. Essa tranqueira aqui vai deixar de ser tranqueira. Graças a Deus, vai ser um trem maravilhoso. Gente, eu penso, tem hora que eu dou umas viajadas nesse trem, mas é maravilhoso pensar nisso, né? Que um dia a gente vai ser glorificado. Teremos um corpo semelhante ao do nosso Senhor. E Deus não só determina que seus eleitos encontrarão na glória, mas pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, ele também decidiu como seu povo, que é totalmente indigno de confiança, manterá o compromisso de se encontrar com ele na glória. Já ouviu falar da perseverança dos santos? A gente já fala disso, né? A perseverança dos santos é aquela insistência, aquela perseverança, aquele fato de não desistir, apesar de nós. Cai, levanta, escorrega, bate cabeça, duvida. Alguém aqui já duvidou da fé ou só eu? Já duvidou da salvação? A gente tem essas coisas, mas a gente persevera. Porque Deus é quem dá essa condição. Ele determina que isso vai acontecer e Ele faz com que isso aconteça. E a gente tem o Espírito Santo em nós, graças a Deus por isso, né? Que nos faz insistir, que nos faz levantar, que nos faz caminhar sem parar, sem desistir. De vez em quando a gente dá uma cambaleada, mas levanta e segue em frente. Glória a Deus por isso. Porque Ele determinou que a gente ia chegar lá. A gente vai encontrar com Ele na glória. E Ele é quem dá os meios para isso, né? O que preciso for, Ele vai prover. Quando pensamos em eleição, né, temos que falar mais do que de vida eterna. Precisamos também discutir a forma de viver, porque não atingiremos o fim da jornada alegremente de alguma forma qualquer. Isso também é importante, né? Não dá para viver de qualquer forma aqui, né? Não é a gente vivendo de qualquer maneira que vai alcançar essa jornada lá. É preciso ser santo. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Mas como Ele quer que nós sejamos santos, Ele vai prover os modos. Por isso que tanto aperto a gente passa, tanta dificuldade, quanto problema, para que a gente se santifique no meio disso tudo. Para que a gente reconheça o Senhor em todos os nossos caminhos. A própria Bíblia fala isso, né? Que a gente reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele satisfará o que deseja o seu coração. A gente precisa, é por isso que Deus, a gente passa essas perrengues, passa essas dificuldades, né? Para que a gente se santifique mesmo. Aprenda mais, tenha mais e mais. Porque na dificuldade,
é muito mais fácil buscar o Senhor, não é? Quando os tem tá mais. Eu falo pela vida pregressa lá fora, e de vez em quando a gente, quando está bem também, a gente é meio capenga, meio banana. E precisa, né, desse solavanco, dessas tremidas aí, para a gente voltar para Deus. Para a gente entender que a gente precisa de fato é dele. O socorro vem do Senhor, né? Eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor. De novo, né? Por Cristo e em Cristo. Temos uma indicação da maneira pela qual Deus traz os seus eleitos para a glória. Na história da redenção, há duas pessoas que desempenham um papel mais proeminente. Adão, que foi o causador da queda, né? Foi o responsável ali por nós estar aqui, do jeito que está. E Cristo, né? Rapaz, da mesma forma como nós não herdamos a culpa de Adão sem ter pecado, Paulo explica isso também, nós não pecamos, nós não estávamos lá com Adão, mas herdamos a culpa. Mas nós também não morremos, nós não estávamos na cruz. E herdamos a salvação. Então, olha, até nisso, né? Deus é maravilhosamente justo, porque mesmo a gente não tendo causado lá o pecado, só herdamos essa natureza caída, mas nenhum de nós é santo o suficiente, nenhum de nós tinha condição de cumprir aquilo que Deus queria, né, para salvação, para ser aquele sacrifício perfeito. E Jesus veio e cumpriu, e porque ele cumpriu, a gente hoje é salvo pelo que ele fez. Da forma maravilhosamente, aquilo que ele fez, a gente crê, acredita, e por isso a gente persevera e luta e batalha e continua caminhando, porque vale muito mais. Vale muito mais. A gente, de alguma forma, sabe, eu costumo dizer que a gente tem saudade do céu. Tivemos lá, não conhecemos, mas aquele que habita em nós veio de lá. O Espírito Santo veio de lá. Por isso que ele nos leva, nos conduz, nos faz pensar no céu com muito menos frequência do que a gente gostaria, né, Rubens? O Rubens até comenta disso. A gente, poxa, devia viver pensando no céu, pensando no céu, mas é algo praticamente impossível. Mas de vez em quando o Espírito Santo faz a gente pensar de lá, ter saudade de lá. A obra do Espírito Santo, vamos lá. Enquanto estivermos fora de Cristo, não há esperança de salvação para nós. Não tem jeito. Todo aquele que está fora de Jesus está morto. Morto no seu delito e pecado. Né? Precisamos ser efetivamente chamados para Cristo pelo seu Espírito que opera no tempo devido. Deus sempre torna eficaz e bem-sucedido o seu chamado para a salvação. Quando ele nos chama, ele também nos concede fé, confiança nele, né? E por meio da fé, operada pelo Espírito Santo, que somos justificados em Cristo, adotados em Cristo e santificados em Cristo. Na verdade, somos mantidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo como um selo, né? É ele quem nos mantém, ele que nos guia, ele que nos conduz aí por esses caminhos, e no final das contas é ele quem vai mostrar quem é salvo ou não. Todo aquele que é selado com o Espírito, todo aquele que tem o Espírito, né, é salvo por Cristo Jesus. E uma bendita esperança nós temos, irmãos. Isso é de fato maravilhoso de pensar, que tudo que passou, por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente ainda vive aqui, tem algo muito maior, né, nos esperando, nos aguardando. E a gente pode ter certeza que está lá. Cristo, né, quando foi, né, João 14, eu acho, se eu não estou enganado, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu irei, prepararei lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E foi ele que falou. Glória a Deus por isso. Seção 7. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele nos concedeu ou recusa misericórdia, como lhe apraz. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz. Para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor da sua gloriosa justiça, pois Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Ou seja, Deus, pela sua própria vontade, concede ou não misericórdia para quem ele quer. Ele fala isso com Moisés, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter.
É a quem me aprover. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. E pronto. Acabou, é assim mesmo. Você pode até não aceitar, não entender. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter. Como a gente viu na sessão 4, né, a grande questão que deveria causar nós espanto na questão da salvação não é quem fica de fora, é quem entra. Porque de fora todos merecíamos estar. Parágrafo 7, né, resume e reafirma algumas das sérias realidades abordadas no início do capítulo. Embora Deus eleja alguns para mostrar a suprema riqueza da sua graça, Ele agradou fazer diferente ao restante da humanidade. Esse ato de escolher alguns e não outros está de acordo com o inescrutável conselho de sua própria vontade. Quem vai conhecer o conselho de Deus? Quem somos nós para conhecer esse conselho, né? Cabe a nós, salvos, cabe agradecê-lo, da melhor maneira que puder, honrá-lo de fato todos os dias da nossa vida, que é o que a gente pode fazer, e buscar amar ele com tudo que a gente pode. É o que a gente pode fazer, em resposta àquilo que ele fez. Né? Em resposta, não porque isso vai garantir salvação para nós, para corresponder àquilo que ele fez. Porque ele fez, porque ele se deu, porque ele nos escolheu, porque ele nos chamou de forma eficaz, porque ele nos deu o dom da fé, tudo vem dele. O que a gente faz é só corresponder a isso e tentar viver da melhor maneira para que o nome dele seja glorificado, para que o mundo veja. Essa é a ideia de Deus, né? Que o mundo veja Cristo em nós. A gente está aqui não é à toa. Primeiro, né, para pregar para todo aquele que ainda está aí fora, que não ouviu, né? Porque há ainda eleitos do Senhor aí. A gente não sabe quem são, por isso devemos pregar. Mas também para mostrar para o mundo que tem um Deus no céu, tem algo diferente, tem uma maneira diferente de viver, tem algo diferente lá que vale a pena a gente escolher, né? E a gente, quando vive de fato da vontade de Deus, a gente mostra isso para o mundo. O nome de Deus, a glória de Deus é vista em nós, através de nós, ainda que de maneira embaçada por causa do pecado. Mas quando a gente vive de fato a vontade de Deus, o mundo consegue ver Cristo em nós. Seção 8, para terminar aqui, ó. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ele, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Que maravilha, né? Essa doutrina nos deve fazer isso, né? Viver essa vontade revelada, prestando obediência a Ele, né? Para que fique evidente, para que se torne evidente que nós fomos eleitos por Deus, nós fomos chamados, nós fomos vocacionados por Ele para a salvação. É o que eu acabei de falar, a gente precisa viver de forma a dar glória ao nome de Deus. A gente precisa viver de forma que fique evidente que tem um Deus no céu e que Ele pode mudar histórias. Ele pode. Pedro, 2 Pedro capítulo 3, eu gosto demais dessa passagem. Sempre que eu penso em salvação, isso mexe demais comigo. E Pedro fala ali de acusações, né? Que o povo seria acusado de mentiroso, de um monte de coisa. E ele fala assim, ó, vocês procedam de maneira correta para que aquele que falar mal de você, o seu testemunho possa calar aquele que fala mal. Imagina lá a Duda no local de trabalho, tem alguém falando mal, a Duda é isso, a Duda é aquilo, e não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo começa a olhar para a Duda e ver que a Duda não é nada daquilo. Sem que você diga nada, as pessoas vão ver que não é assim. Mas 1 Pedro 3,15 ele fala assim, estando sempre preparado para vos responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que Pedro quer dizer com isso? Você vai ficar calado, você vai simplesmente proceder da maneira correta, vai fazer aquilo que a sua fé te diz que é certo fazer. Você vai viver de uma forma que glorifica o seu Deus. Mas quando aquele que está em volta
que ouviu falar que você não é nada daquilo, ele vai chegar uma hora e vai perguntar. Certo? E quando perguntar, mas por quê você é diferente? Porque em vez de você falar, não, porque eu sou boazinha mesmo, porque eu aprendi a viver assim, meus pais me educaram, o que você faz? Mostra Jesus para as pessoas, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que você age do jeito que age? Porque eu tenho uma esperança, uma viva esperança. A minha esperança é uma pessoa, é Cristo Jesus. É por Ele que eu aguardo, é por Ele que eu espero. A obra que Ele já fez na cruz me salvou, mas tem uma obra maravilhosa que Ele foi fazer no céu, que é morada para mim, e é para lá que eu vou com Ele. Então, quando as pessoas vierem, quando o seu testemunho chamar a atenção, de forma que as pessoas te procurem e tentam saber o que te faz diferente, aí você aponta para Jesus. A glória é dele. Tudo quem fez foi Ele. Quem te tornou uma pessoa melhor foi Ele. Quem te tornou uma pessoa possível de se conviver foi Jesus. Foi Ele que fez isso. Não é porque você é boazinha, porque você tem um caráter excelente, uma moral ilibada, não tem nada a ver com você. É Cristo. É Cristo. É isso que Pedro ensina. Vive uma vida correta, as pessoas vão te acusar, e vão mesmo, não adianta, vai te acusar. E quando aquele que presta aqui, aí o outro, um vai te acusar, vai falar que você é isso e aquilo, o outro vai prestar atenção. Vai ver que não é nada daquilo ali. E uma hora ou outra ele vai te perguntar, por que disso? E aí você responde para ele. Você mostra Jesus para ele. Deve ser assim a nossa vida. A vida do salvo deve seguir esse caminho. Foi salvo, foi eleito antes da fundação do mundo. E aí explicar para as pessoas isso. Sem vergonha nenhuma. Mas por que você vai ser salvo? Rapaz, antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Eu não sei por quê, não sei por qual, mas Ele me chamou. Eu estou aqui, me chamou de forma eficaz. Eu ouvi o chamado e disse sim. E por isso que eu vivo dessa forma, por isso que eu faço, que eu caminho desse jeito. A palavra caminhar é muito presente em Efésios. Por isso que eu caminho, que eu trilho esse caminho. E é possível você também andar nele. Vem comigo, tem vaga, tem espaço, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas dá para passar um de cada vez, dá. Vamos embora. Essa é a grande questão, O que diz a seção 8 aqui. A gente viver de uma forma que evidencia a nossa vocação eficaz. Isso também é uma espécie de certificado. As pessoas dizem, hoje está em voga, aí, não julga ninguém, você não pode julgar, você não pode isso, não pode, mas o crente tem que julgar. Não é julgar colocando juízo de valor sobre as pessoas, dizendo que esse vai ser salvo. Você vai ser salvo, não, porque sua vida... Não, mas porque aquele que você julga que é salvo, ele tem que dar demonstrações disso. Tem que dar. Tem que olhar para o falso evangelho que é pregado aí fora. Você acha que a pessoa que vai atrás dele, que se deixa levar por um pastor, ou por um obreiro, ou por quem quer que seja, você acha que essa pessoa não tem responsabilidade nisso? É claro que tem. Óbvio que tem. Precisa olhar e ver qual é que essa pessoa está arrumando. O que ela está fazendo. Aí quando escândalo igual tem, nossa, sempre tem um escândalo numa dessas igrejas, infelizmente. Sempre tem uma coisa, Sempre tem um problema. Quando isso vem, a pessoa, nossa, mas não é para assustar, não. Não é para assustar, não. Tem que julgar, a gente tem que olhar para as pessoas e ver, uai, será que é isso mesmo? Será que ele dá prova disso? De vez em quando a gente vai escorregar, gente. Alguém vai pisar na bola, eu vou pisar na bola com você. Se não fiz ainda, é só questão de tempo. Mas vai acontecer, porque eu sou ser humano, carrego ainda a natureza pecaminosa, mas as minhas atitudes, de alguma forma, tem que mostrar para vocês que tem alguma coisa aqui que mostra que eu sou crente. Talvez, muitos, a gente vai até achar que é, como eu disse, mas Jesus aqui, quem vai dizer, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Há pessoas que, inclusive, vão operar milagres, segundo a Bíblia, em teu nome, expulsamos demônio, isso e aquilo. Mas isso aí a gente não vai conseguir, mas a maioria a gente consegue perceber. Dá para perceber. Atitudes, palavras, ações, reações. A gente precisa ter esse cuidado também. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina serve de motivo de louvor. O Evangelho é para nós motivo de louvor, de alegria, de reverência, de admiração e de humildade também. Porque quando a gente olha e
e ver, rapaz, não é eu. Não é eu, né? E ver que a gente precisa... Nossa, a internet é um terreno muito, muito fácil de escorregar. Né? Há pessoas que vão ali e falam, né, asseveram e tal, principalmente nessa questão de predestinação, de essa ideia, né, do homem, de alguma forma, poder fazer alguma coisa para a sua salvação ou não. E a gente vê debates na internet, né, o povo fala um trem, o outro fala o outro, e aí a ideia de um é ferir. A gente precisa ter cuidado nisso. Essa Constituição de Fé de Westminster nos lembra disso. Precisa ter cuidado. Essa doutrina na Bíblia é real? É. Mas a gente precisa... Até onde a gente conhece isso a fundo mesmo? Até onde a gente pode ir com total segurança aqui? Até onde eu posso falar sem, né, ofender o outro também, sem, sei lá, causar alguma repulsa, sem ser pedra de tropeço na vida dessa pessoa? É real, a doutrina está lá, é verdade. Somos chamados, predestinados. Para mim, uma das doutrinas mais fáceis da Bíblia até, de a gente compreender. Está tão claro, é tão límpido, né, os textos que a gente tem, mas para o outro não é, ué. Precisa ter cuidado com isso, né? De respeitar o outro e falar. Quem convence é o Espírito, irmãos. A gente não tem que convencer ninguém, não. E outra coisa, o cara pode ser salvo sem acreditar que Deus, tudo foi Deus que fez. Não, a pessoa tem tanta fé em Deus, acredita tanto em Deus, que ele pode ser salvo. Sem crer nessa doutrina da predestinação. Salvo é a fé em Cristo, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras. O que vai salvar alguém é a fé em Cristo Jesus. Não foi assim lá no Velho Testamento, o que morreu, o que foi salvo, não foi salvo porque acreditava no Cordeiro que viria? Tem gente aí que crê em Jesus, de verdade. E essas coisas pequenas de doutrina, muitas vezes, não vai atrapalhar o cara a ser salvo, não. E a gente fica caçando briga com os outros aí. A gente crê, então a gente crê, conhece a doutrina, vamos ensinar, vamos pregar, vamos estudar, vamos falar para quem é que quer ouvir. Mas não é tentar enfiar isso na cabeça dos outros, não, ué. Graças a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, graças a Deus por esse documento, né, que a qual a igreja subscreve, graças a Deus, né, por tudo isso, mas a gente tem que ter esses cuidados aí, mano. Nós não somos superior a ninguém, não. Aí fica esse debate, é calvinismo e arminianismo, isso e aquilo. O negócio é Cristo, é Jesus. Qual que é o cerne das duas doutrinas aí? O que de fato une? A gente fica procurando tanta divisão, né, tanta coisa, e a Bíblia fala de união. A igreja vai ser unida, a igreja que vai ser salva vai ser junto. Vai ser a igreja da China, da Coreia, de onde quer que seja, lá do Afeganistão, se tem crente lá, se tem igreja lá, vai ser todo mundo junto. Junto. A igreja, o evangelho é para unir. Jesus veio para mostrar o caminho. Eu sou o caminho é Jesus, não é doutrina de salvação, disso, de predestinação, ou de sei lá o que mais. É Jesus. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa crê nele, se Cristo Jesus é o norte dela, ela quer se parecer cada vez mais com ele, glória a Deus pela vida dele. Então a gente termina aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma colocação? Então, acho que dou por encerrado aqui essa sessão 3 da Confissão de Fé de Westminster. Semana que vem, quem? É o Tiago, né? Capítulo 4 aí, da nossa Constituição de Fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenhamos todos uma boa noite. Vamos orar antes da gente ir embora? Deus bendito, Pai, nosso Senhor, Deus, autor da nossa vida, autor da nossa salvação, aquele que nos escolheu, que nos chamou, que nos predestinou, que tem provido todos os meios, ó Deus, para que a gente alcance esse maravilhoso dom que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por essa aula, por esses momentos. Deus abençoa a cada um de nós que ouviu tudo que foi falado aqui, tudo que foi estudado aqui. Que isso possa, Deus, nos motivar, meu Pai, a nos aproximar cada vez mais de Ti. Com temor, ó Deus, com reverência, mas também com muita alegria, Deus, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, o autor da nossa salvação, aquele que nos dará em Cristo Jesus a vida eterna.
Abençoa, Senhor, todo aquele que vai ter contato com esse material também, aí pela internet, que seja de fato algo abençoador, Deus, que gere cada vez mais unidade e não desunião no meio do teu povo. Em nome de Jesus, santifica a tua igreja, Pai, porque ela é do Senhor mesmo e o Senhor está perto de voltar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti e oramos para a glória do Senhor mesmo. Amém.